Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Thiago Viana. Nós vamos fazer aqui uma introdução acerca da nossa disciplina que é a auditoria contábil. No entanto, porém, é necessário que nós tenhamos aí um breve relato acerca dessa função que é exercida por nós, contadores. Olhem só, há todo um critério, há toda uma história para que nós possamos então ingressar e entender toda essa ramificação da contabilidade que é a auditoria externa ou independente. Vejam, é importante nós sabermos que há duas ramificações da auditoria, das quais uma delas é a externa, que é exatamente o foco da nossa disciplina e dessa aula que eu estou ministrando a vocês, que tem o título de Noções Gerais de Auditoria. Portanto, nós vamos entender e saber qual a função delas duas, qual o papel delas inseridas na formação de nós contadores ou bacharéis em ciências contábeis. Olhem só, a auditoria externa ou independente, ela é uma ramificação da contabilidade, onde é exercida por nós, profissionais da contabilidade, habilitados certamente. Agora, a auditoria externa ou independente, ela ingressa aqui no Brasil, para nós, estudantes de contabilidade, lá com o advento aí do crescimento do capitalismo no Brasil. Então houve-se a necessidade de se fazer um trabalho mais apurado acerca das informações contábeis. Isso surge aqui no Brasil em meados de 1965. Daí então surge o papel do auditor externo ou independente. Esse auditor externo ou independente, ele era contratado pelas empresas para fazer o que? Um trabalho esporadicamente. Havia então a necessidade de ter na empresa alguém interno, alguém que verificasse, acompanhasse toda aquela rotina da empresa internamente. Cria-se então uma ramificação da auditoria externa, que é a auditoria interna. E aí nós começamos a entender primeiro e saber o seguinte: o que é a auditoria interna? Por que ela está ligada com a externa? Vejam, aí nós começamos a entender e saber o seguinte: a auditoria interna, que é uma ramificação da externa, ela tem como base a Lei Federal 986/03. Então, qual é a finalidade dela? O que é exatamente a auditoria interna? Então, olhem só, a auditoria externa é exercida nas pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado. O que é isso? O que nós podemos entender e ter essa ligação dizendo que pessoa jurídica de direito público? Quando nós falamos de algo interno, estamos falando daquilo que nós acompanhamos todos os dias. Cria-se então a pessoa do auditor interno. Quando a gente fala do público, estamos falando dos entes que a nossa Constituição diz, estabelece, que é o órgão federal, estadual e municipal. Então, como que esses órgãos estão inseridos nessa parte jurídica de direito público? Através dos seus controles chamadas obrigações acessórias, as quais nós, contadores, temos por obrigação informá-los periodicamente tudo aquilo que condiz com o que a empresa fez para que eles possam ter então acesso, o conhecimento daquilo que foi informado através das obrigações acessórias. Então, o governo, tanto Estado, município ou União, também estão ligados nessa parte da auditoria interna. Por quê? Porque eles são os órgãos públicos. E quando nós falamos do interno ou externo e direito privado, aí sim, nós vamos então caminhar, percorrer o caminho das empresas privadas. E aí onde nós identificamos muito controle interno, geralmente nas empresas multinacionais,
nos bancos. Então, o que é isso? O controle interno, ele foi criado justamente para quê? Para que houvesse um acompanhamento de todos aqueles procedimentos estabelecidos pela empresa de forma interna. E aí, nós vamos mais além. Depois dessa parte, nós vamos entender o seguinte: bem, eu já sei que a auditoria interna era uma parte da externa e que ela está ligada, ou seja, ela está atrelada à Lei Federal 986/03. Mas o que ela compreende? O que ela é? Qual a importância dela? Então, nos diz o seguinte: ela compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturado para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade. Vamos parar um pouquinho aqui e entender as partes que estão ligadas a essa coisa chamada auditoria interna. Olhem, quando nós nos remetemos ao pensamento de análise, avaliações, levantamentos e comprovações, percebemos o seguinte: é algo que foi feito, é algo que foi criado e é necessário que se faça um acompanhamento. Aí vem o papel da auditoria interna e sua equipe, verificar se todos esses procedimentos que foram criados de maneira que venha a trazer eficiência, eficácia e uma coisa mais importante nessa parte da auditoria interna, trazer o quê? Economizar tempo na parte de quê? De verificação, de averiguação de dados, de valores, de informação. E aí nós falamos o seguinte também: a avaliação da integridade. O que é isso? Estamos falando do quê? Do patrimônio da organização, daquilo que ela prima pelos seus bens e seus direitos, por exemplo. E aí a gente fala o seguinte, olha, eficiência e eficácia, ou seja, é um resultado. Se há um controle, se há um acompanhamento, certamente o que se resulta de tudo isso é eficiência, eficácia, tá? Nos processos do sistema de informação e de controles internos integrados ao ambiente. Aqui é o seguinte: quando a gente está nos remetendo ao pensamento da auditoria interna, estamos falando de quê? Que tem que haver uma ligação, tem que haver uma harmonização, ou seja, uma comunicação muito precisa entre os departamentos da organização. E é claro que é com essa finalidade maior que se tem essa coisa chamada auditoria interna. Percebam que nós estamos falando aqui de momentos que envolvem tanto a área pública quanto a área privada. Porque ambos essas esferas, elas estão preocupadas com o quê? Com o resultado, com a eficiência, com a eficácia. E aí, nesse estudo que nós vamos ter com essa disciplina, a auditoria externa ou independente, vamos nos deparar certamente com todos esses momentos envolvendo e buscando esses resultados. E nós, como contadores, pessoas devidamente habilitadas a estar inseridas nesse contexto ou nesse processo, temos que ter todo esse aparato de informação e entendimento acerca desse trabalho. É por esta razão que nós iniciamos já com a auditoria interna, porque depois vamos entrar na parte da externa e verificar qual a ligação dessas duas partes tão importantes em uma organização, quer seja ela privada ou pública. Olhe, finalizando essa parte do que ela compreende, ou seja, qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade, diz que de gerenciamento de riscos com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. Claro, ou seja, o que se quer? Qual o resultado que se espera acerca de todos esses procedimentos que são implantados pela empresa? E aí nós vamos para outra parte que diz o seguinte: a finalidade. Aqui sim é o que eu disse, é o que se quer. Olhe, primeiro, agregar, ou seja, somar, é resultado que se espera. Valor ao resultado da organização apresentando subsídio, ou seja, mecanismos, maneiras, alguma coisa que se quer para se chegar a algum lugar ou, no caso, o resultado da gestão e dos controles internos por meio da
recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios. Então, olhem, estamos voltando ao momento lá atrás que diz que ela é um mecanismo de acompanhamento, de verificação, de análise, de comprovação. Aqui nós temos, com base nessas finalidades, exatamente o resumo de tudo isso. Porque estão buscando, primeiro, apontar aquilo que não se quer que se repita, aquilo que não se quer que ocorra ou que aconteça. Percebam também o seguinte, que agora nós vamos entender e saber o seguinte, qual é a ligação agora da interna ou da externa? Quem é o auditor externo ou independente? Olha, é interessante, não é? Porque assim, no dia a dia das empresas, que eu já acompanhei isso na área da auditoria, quando se fala assim, vamos ter uma auditoria, vem auditor aqui tal dia. É gente pulando da janela, é gente pedindo demissão, é gente se escondendo atrás da porta. Por quê? A ideia que se tem, a imagem que se tem de nós, auditores, contadores, é que nós estamos ali primeiro para apontar erro de alguém, para buscar fraude, verificar se alguém está fazendo alguma coisa ilícita com valores ou dados da organização. Não é esse o papel. O auditor externo independente, ele tem uma função muito importante. A finalidade maior dos seus trabalhos é, primeiro, analisar os fatos, buscar comprovações. E isso é uma coisa importante ser dita, por quê? Porque nós temos que pensar que o auditor externo independente, ele está ali primeiro para verificar o que ocorreu ou deveria ocorrer. Com base em quê? Com base em legislação, com base em resolução, em alguma coisa que ele está atrelado legalmente. Então, o papel dele principal é verificar o que ocorreu ou deveria ocorrer. Aquilo que não ocorreu, ele vai justamente nos dar o caminho, ou seja, apontar a empresa de maneira mais coerente, mais certo, dentro dos padrões legais, a ser publicado ou demonstrado os seus resultados contábeis. Então, vejam, o auditor externo independente não é um bicho, ele é um ser humano, ele é um profissional que ele está ali para fazer a coisa acontecer de maneira adequada e coerente, de maneira bem redonda, para que todos caminhem de maneira tranquila. Então tire essa imagem do coitadinho, do contador da minha vida, não é? Olhem só, então o que é o auditor independente? Olhem, nós temos também o independente e o externo, é a mesma coisa. Quando eu falo de independência, eu estou dizendo o seguinte, é alguém que não tem nenhum tipo de ligação, nenhum envolvimento com a empresa a qual eu vou fazer esse trabalho, que é a averiguação de fatos que ocorreram ou deveriam ocorrer. Olha, é uma profissão de atribuição exclusiva do bacharel em Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional de Contabilidade da sua região, ou seja, nós, contadores, bacharéis em Ciências Contábeis. Aí você pergunta, tá, professor, por que bacharel? E o coitadinho dos técnicos em contabilidade? Interessante, não é? Olhem só, pessoal, por legislação, o técnico em Ciências Contábeis, ele não está hábil a trabalhar em auditoria, ou seja, ele não pode periciar, ele não pode ser um perito, ele não pode auditar, ele não pode ser um auditor e ele não pode assinar balanço de SA capital aberto. Então, ou seja, é uma função limitada. Porém, nós, bacharéis em ciências contábeis, temos toda essa responsabilidade. Por que eu digo responsabilidade? Pessoal, olhem, o auditor externo independente, ele vive o seu trabalho em função de imagem. Por quê? Porque ele é contratado justamente para olhar e verificar se tem alguma coisa errada. E se essa coisa errada reflete de maneira substancial no resultado e na imagem da empresa a qual ele está auditando e também a que ele representa. A auditoria vive de imagem. Fica aqui uma dica para nós contadores. Vamos pensar no peso dessa responsabilidade que é um auditor externo independente. E o interessante, quando nós nos deparamos na mídia ou no nosso cotidiano acerca de algum problema que um auditor teve no seu cliente, vejam, ninguém diz o auditor A, B ou C. O que eles falam
ele se remete ao pensamento de uma organização. A auditoria A, a auditoria B, ou C e assim sucessivamente. Portanto, nós representamos uma organização. O nosso papel maior é trazer credibilidade naquilo que nós estamos fazendo, para que assim nós possamos desenvolver outros trabalhos e dizer que há alguém se responsabilizando por esses atos ou esses fatos que foram registrados de maneira através de lançamentos contábeis e através de seus mecanismos ou ferramentas contábeis, DRE, DMPL, DVA, balanço patrimonial e assim sucessivamente. Por que eu estou falando dessas ferramentas? Porque, olhe, auditar não é simplesmente fazer um trabalho qualquer. A auditoria, pessoal, ela está atrelada a diversas leis. Por exemplo, a Lei 4.720/65, no seu artigo 20. Porque aí, essa lei brasileira, que é uma lei do mercado de capitais do Brasil, ele diz assim, toda empresa SA capital aberto tem por obrigação publicar os seus balanços através de um parecer chamado do auditor externo ou independente. Viram aí? Perceberam a responsabilidade que nós temos? É muito grande. E aí, quando eu falo dessas ferramentas da contabilidade, que é a demonstração desses resultados que eu falei da MPL, DVA, balanço, tudo isso também está atrelado a uma lei. Que lei é essa? É a lei chamada Lei das SAs, a Lei 6.404/76, no seu artigo 177. Então, ela nos dá esse caminho. Outra coisa importante, perceberam? Eu estou geralmente me remetendo ao pensamento de lei. Por quê? Porque a auditoria está atrelada 100% em legislação, que nós contadores precisamos e temos que ter em mente que aquilo que nós vamos falar ou provar, nós temos que dar a historinha que eu digo sempre, que é o quê? A legislação, que é a lei. Não é simplesmente apontar o erro ou dizer que isso reflete tal resultado, mas está atrelado aqui. Com base em que você está dizendo isso, auditor? E aí nós, contadores, vamos ver e entender que nós precisamos entender das leis, dar todo o aparato legal ao nosso cliente. Continuando aqui, tem o objetivo, ou seja, o que se quer? Qual é o resultado que se espera acerca desse trabalho chamada auditoria externa ou independente? Olha, é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Vocês viram? Confiança. Isso está ligado diretamente ao quê? À imagem, ao trabalho ilibado, dentro de uma ética, dentro dos padrões legais do auditor. Por quê? Porque quem vai pegar essas informações que nós estamos nos responsabilizando diz aqui para nós, são os usuários externos também. O que é isso? Banco, os acionistas, as pessoas que investem na Bolsa de Valores e que querem saber, essa empresa é idônea? Será se tudo o que ela está falando é a veracidade dos fatos? Quem que comprova isso? Nós, auditores externos ou independentes. Viram? Ou seja, tudo acaba na auditoria. Por quê? Porque ele é a última pessoa que vai verificar todos os procedimentos, todo o envolvimento que teve para se chegar àquele resultado. Ou seja, ele compra toda a responsabilidade. É isso aí, contadores. Então, comece a pensar, vocês que estão aí já finalizando esse caminho aí da contabilidade, 7º semestre, olhem sua responsabilidade. Essa disciplina, gente, ela é muito importante. Por quê? Porque justamente ela vem trazer esse grau de responsabilidade a vocês, dizer a maneira mais coerente, mais certa de se trabalhar e dizer que você trabalha com base na sua imagem. E que quando você faz um trabalho dentro de uma coerência, dentro de uma legalidade, dentro da ética, nós estamos bem perante o quê? Perante o público externo ou interno, na mídia, não é? Então, comece a pensar sobre esse grau de responsabilidade e ver que você está se formando em uma área que te permite a percorrer esses caminhos aí
da contabilidade, que são várias. E o objetivo, como é que eu alcanço esse resultado que eu quero? Através de quê? Bom, primeiro nós entendemos que o auditor externo independente, ele vai fazer verificação, averiguação de fatos que ocorreram ou deveriam ocorrer. Aí nós vimos aqui, ó, é alcançado mediante a expressão de uma opinião, de forma que se as demonstrações contábeis como um todo, ou seja, de uma maneira geral, todas elas estão representando em seus aspectos conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Ou seja, eu vou emitir uma opinião. E essa opinião é chamada do parecer do auditor, ou parecer do auditor externo ou independente. É aqui que a gente, ou nós, a parte interna ou externa, vai verificar o resultado do nosso trabalho, através dessa chamada opinião, que é justamente o parecer. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são, a gente pensa o seguinte, tá, mas quais são essas demonstrações contábeis? São várias, são tantas, de fato é, mas olha o que nos diz aqui. São as da entidade, elaboradas pela sua administração, com supervisão geral dos responsáveis pela governança. A NBCTA não impõe responsabilidade à administração ou aos responsáveis pela governança, e não se sobrepõe às leis e regulamentos que governam as suas responsabilidades. O que é isso? A gente pensa assim, tá, mas quem que tem o grau de responsabilidade maior mediante todo esse aparato de dados ou de informações que eu obtive? É a administração? Não, pessoal. A auditoria é uma soma de resultados. Eu dependo da administração, eu dependo da empresa, eu dependo dos departamentos para se chegar àquilo que eu quero, para eu formar a minha opinião. E aí é que fala o seguinte, é a administração que elabora? Claro, certamente, mas ela vai nos trazer essa informação e nós vamos fazer uma verificação dentro de um contexto legal, amparado em uma NBCTA. Vamos entender isso? O que é NBCTA? Olha, a contabilidade, de uma maneira geral, ela está envolta em leis. E aí nós temos as leis próprias de cada departamento ou de cada parte da contabilidade. Por exemplo, quando eu falo de auditoria, eu me remeto às NBCTAs, quer dizer o seguinte, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica de Auditoria. O T é de técnica e o A é de auditoria. Portanto, sempre que vocês forem falar de auditoria, temos que nos remeter sempre às leis atreladas a elas propriamente dita. Por exemplo, a amostragem. Nós temos a amostragem de uma maneira geral, mas nós temos a amostragem inserida na auditoria, que é com base em NBCTA 530, por exemplo. Então, quando eu falo da NBCTA, estou me remetendo ao quê? A lei própria ligada, ou seja, que está atrelada diretamente à auditoria externa ou independente. Portanto, aqui nós temos que pensar onde e quem me repassa essas informações. A entidade, a empresa interna que você vai executar o seu trabalho como auditor. Contudo, a auditoria em conformidade com as normas de auditoria é conduzida com base na premissa de que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança têm conhecimento de certas responsabilidades que são fundamentais para a condução da auditoria. É isso mesmo. Por quê? É uma soma de resultado. Essa é a ideia, é uma ligação. Eu tenho que estar muito próximo à administração, porque ela que vai me dar as ferramentas necessárias para que eu possa executar esse trabalho. E aí nós vamos entender agora e dizer assim, tá, mas o que é administração exatamente? É o diretor financeiro? É o gerente de compras? É o contador também, porque ele também está na administração? Isso daqui, pessoal, nós temos agora um conceito onde nós podemos entender assim, que a administração é a pessoa com responsabilidade executiva pela condução das operações da entidade, ou seja, da organização. Para algumas entidades, como no Brasil, a administração inclui alguns
alguns ou todos os responsáveis pela governança. Por exemplo, membros executivos de um conselho de governança ou sócio-diretor. Onde nós vimos muito isso? Nas grandes empresas, nas multinacionais, nos bancos, porque cada uma delas tem uma diretoria. Porque eles estão em busca de quê? Primeiro, se os objetivos foram alcançados, se tudo aquilo que foi traçado internamente foi cumprido, e aí entra o papel da auditoria interna, dos controles internos da empresa ou da organização. Com base para a opinião do auditor, as NBC-STAs exigem que ele obtenha segurança. O que é isso? Olha, muitas das vezes isso é comum acontecer, porque eu já vi, já presenciei. Nas empresas, quando o auditor vai fazer o seu trabalho, o externo ou independente, primeira coisa que se fala, lá vem o chato, não é? Por quê? Porque nós estamos ali constantemente buscando, você tem um relatório disso, me dá informação disso, daquilo, eu preciso de uma confirmação, porque eu tenho que ter segurança daquilo que eu vou fazer. E outra, gente, todo o trabalho do auditor está atrelado, está aqui, a uma NBCTA, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica de Auditoria. Portanto, se eu estou fazendo o trabalho e sou taxado como chato, é porque eu estou em busca, primeiro, de segurança daquilo que eu quero comprovar. Eu tenho que demonstrar isso não é só para você, empresa, mas para fora também, porque eu vou vender a tua imagem como organização, vou vender o meu trabalho também. Então é necessário que eu tenha esse critério de avaliação, que eu vá em departamentos, que eu procure e faça questionamento, que eu busque o responsável por determinada área, porque, como eu disse, a auditoria é uma soma de resultados. Eu dependo da empresa como um todo para se chegar ao meu trabalho final, para emitir uma opinião, que essa opinião eu já falei, é o chamado parecer do auditor externo ou independente. Percebam que, mais uma vez, estamos falando das NBCs, e eu pus até aqui, destaquei, a asseguração vem de quê? De segurança. Para que eu tenha segurança, eu tenho que ter alguma coisa que dê sustentação para isso, que é justamente a documentação, os relatórios que o auditor solicita, que ele pede. Perceberam? A partir de hoje vocês vão começar a repensar o trabalho do auditor e falar, é bem que o professor disse, não é? Ele veio aqui, pediu isso e aquilo. Ah, não, mas olha, eu não vou julgar o coitado, porque ele está atrelado a uma norma, ele está fazendo o trabalho para ter segurança daquilo que ele quer, que ele vai comprovar, porque depois daqui ele vai dar uma opinião acerca de tudo isso. E esse é o nosso trabalho. É uma soma de esforços, não é? Razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres. Olha, eu destaquei aqui, ó, eu grifei distorções ou distorção relevante. O auditor, externo ou independente, ele está sempre preocupado com o quê? Com as discrepâncias, aquelas que são relevantes. O que é relevante? Aquilo que representa de maneira substancial no resultado, naquilo que eu quero comprovar. O que é uma coisa relevante? Vamos pensar assim, eu estou auditando algo na casa de R$1 milhão. Só que para eu fazer essa constatação, eu verifiquei que houve uma divergência de R$1.000. R$1.000, pessoal, no universo de 1 milhão é um nada. Portanto, ele é irrelevante. Então, o auditor externo ou independente, ele vai se ater somente em partes relevantes. Aquilo que ele julga, porque ele tem que ter um julgamento para isso, que isso vai refletir lá no final no seu trabalho, tá? Independentemente se causada por fraude ou erro. Olhe, fraude ou erro. Sempre que a gente fala da auditoria, a gente se remete a esse pensamento, não é? Da fraude ou erro. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? São iguais? Não. O início da nossa aula, desse nosso encontro aqui, falou da auditoria interna. Aí eu me remeti ao pensamento da Lei 986/03. Lá também diz isso. Fala que a fraude é feita de maneira intencional e o erro é não intencional.
Portanto, é alguma coisa premeditada e a outra acontece por desconhecimento, por não conhecer o controle interno da empresa, ou mesmo como proceder, como operar um determinado sistema da empresa, da organização. Então, o auditor ele tem que estar sempre envolto a essas duas partes do seu trabalho. Ou é fraude ou é erro. Quem é quem? Quando isso acontece, não é? Então, isso aqui é só para a gente entender essa parte da responsabilidade do auditor. E o que seria uma asseguração razoável? É o nível elevado de segurança, como eu disse lá anteriormente, né? Esse nível é conseguido quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria. Ou seja, é quando ele tem a segurança de que todo o seu trabalho foi conduzido de maneira adequada e que ele está de maneira dentro do seu limite de trabalho, está muito próximo de uma realidade de um 100%. Ou seja, não está muito próximo aos riscos, aqueles que nós julgamos como relevante dentro do seu trabalho. E aí, nessa parte de asseguração ou segurança, nós temos a matéria em si, a materialidade. Vem de matéria, algo que eu enxergo, algo que eu vou palpar, não é? Algo que eu veja, que vai dar sustentação ao meu trabalho. Olha, o conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria e na avaliação do efeito de distorção identificada sobre a auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis. Ou seja, eu vou julgar aquilo que eu digo que é representativo ou não dentro do geral que eu estou analisando, que eu estou averiguando ou constatando, tá? Mais um pouco da materialidade. Ela é aplicada pelo auditor na execução da auditoria, ou seja, todo e qualquer trabalho do auditor, ele tem que aplicar essa materialidade. Ele vai julgar dentro da matéria, dentro daquilo que ele está fazendo, o que representa ou não naquele universo que ele está trabalhando. Muito bem. O que acontece aqui é o seguinte, depois da materialidade, o que vocês estão percebendo que é uma sequência, não é? Sequência de trabalho, sequência daquilo que o auditor está fazendo, porque tem um começo, meio e fim. E aí, quando nós falamos da materialidade, a gente fala assim, aí, como é que é o julgamento, então, da materialidade? Como é que eu vou aplicar isso de fato no meu trabalho? Olha, são estabelecidos levando-se em consideração as circunstâncias envolvidas e se são afetadas pela percepção que o auditor tem das suas necessidades dos usuários das demonstrações contábeis e pelo tamanho ou natureza de uma distorção ou por uma combinação de ambos. É aquilo que eu disse para vocês. Eu vou julgar de maneira que eu entenda que aquele pedacinho que ele está inserido no todo, ele representa ou não no resultado final do meu trabalho. Então isso é um pouco da materialidade. Olha, mais uma vez, vou falar um pouco das NBCSTAs. Vou estar sempre falando isso, pessoal, porque todo e qualquer trabalho da auditoria, elas têm em volta as NBCSTAs. Então diz que exige que o auditor exerça o julgamento profissional e mantenha o ceticismo profissional. Olha, eu grifei essa palavra, porque isso aqui, pessoal, é o ponto-chave do trabalho do auditor. Ceticismo profissional, ao longo de todo o seu planejamento, na execução da auditoria, entre outras coisas. E aí, nós vamos verificar o seguinte. Então tá, quais são essas coisas? Identifique e avalie os riscos de distorção relevante, grifei de novo a palavra distorção relevante, porque eu vou me ater àquilo que representa de maneira substancial no meu trabalho como um todo ou naquilo que a empresa tem demonstrado, independentemente se causado por fraude ou erro, com base no entendimento da entidade, de seu ambiente, inclusive o controle interno da entidade. Outro ponto, obtenha evidência de auditoria.
Olha, isso aqui, pessoal, a evidência está atrelada diretamente à asseguração que eu falei lá atrás. Por quê? Porque evidência é tudo aquilo que eu vou buscar, que eu vou constatar. É justamente aquilo que eu falei, que é a chatice que a gente fala do auditor, não é? É a busca da documentação, são os relatórios, são as atas, alterações contratuais, os contratos, a pólice de seguro, ou seja, tudo aquilo físico que vai dar suporte para que eu possa opinar lá no final do meu trabalho. Apropriado o suficiente para concluir se existe situação relevante, por meio do planejamento e aplicação de respostas, procedimento de auditoria, apropriadas aos riscos avaliados. Viram aí? Questionamento, pergunta, não é? Então eu vou estar sempre perguntando a alguém, buscando fatos para dar suporte ao meu trabalho. Forme uma opinião a respeito das demonstrações contábeis, com base em conclusões obtidas das evidências de auditorias obtidas. Aqui é o seguinte, então tudo aquilo que eu busquei, tudo aquilo que eu fui atrás, através da constatação, ela vai dar suporte ao quê? A minha opinião, que é o parecer do auditor. Então, os objetivos gerais da auditoria é obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de situações relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre as demonstrações contábeis e se elas forem elaboradas e seus aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. Apresentar relatórios sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas NBC-STAs em conformidade com as constatações do auditor. Dentro desse geralzão da auditoria, nós vamos ter alguns significados. Se vocês olharem bem lá atrás, eu grifei algumas palavras. Por exemplo, ceticismo profissional, tem administração, distorções relevantes. Então agora nós vamos entender e saber o seguinte: o que isso tem a ver com o trabalho do auditor como um todo? E eu, como contador, como auditor, eu tenho que saber o significado dessas palavras? Por quê? O que ela está inserida no trabalho? Qual é o resultado disso? Primeiro, estrutura de relatório aplicável, que a gente falava sempre no finalzinho das palavrinhas lá, desse textinho que eu coloquei para vocês, sempre relatório financeiro aplicável. Então, o que é esse relatório financeiro aplicável? É a estrutura de relatório financeiro adotada pela administração e, quando apropriado, pelos responsáveis pela governança, na elaboração das demonstrações contábeis, que é aceitável em vista da natureza da entidade e do objetivo das demonstrações contábeis e que sejam exigidos por lei ou regulamento. Ou seja, tudo aquilo que vai dar suporte ao meu trabalho, mas de maneira que estejam ligadas a uma lei ou regulamento. Por exemplo, eu falei para vocês, DMPL, DVA, o balanço, que tudo isso, além de outras leis, está atrelado à Lei 6.404/76, que é a chamada Lei das SAs. O outro significado importante, no contexto geral dessa noção geral de auditoria, é justamente as evidências de auditoria. O que é isso? São as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões, em que se baseia a sua opinião. As evidências de auditoria incluem informações contidas nos registros contábeis, subjacentes às demonstrações contábeis e outras informações. Isso quer dizer que é tudo aquilo que eu vou em busca de algo físico, palpável, para dar suporte àquilo que eu quero provar ou aquilo que eu quero opinar, que é o parecer do auditor. Então a evidência é exatamente, são todos os achados que eu vou em busca, são os departamentos, são os contratos, alterações contratuais, atas, a pólice de seguro, algum contrato de, por exemplo, de financiamento de curto, longo prazo, enfim, tudo aquilo que vai dar suporte à minha opinião. Olha que interessante, o auditor também tem risco, não é? E aí, o que seria esse risco de auditoria? E como que se dá esse risco? Eu lá no meu planejamento da auditoria, lá no início, ou seja, na fase inicial dos meus trabalhos, eu tenho que já projetar esse tal de risco do auditor. É o risco de que o auditor expresse uma opinião de
Auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. O que é isso, gente? É o risco que ele corre caso ele não percorra todos os caminhos, todos os meios, para que ele possa ter uma opinião tranquila, uma opinião de fato, uma opinião estruturada dentro daquilo que ele julga que está atrelado a todo o seu trabalho. Vocês viram aí? Há esse risco. E para não correr esse risco, eu tenho que perguntar, eu tenho que questionar, eu tenho que fazer confirmação externa também, não só dentro da própria empresa. E assim sucessivamente. Risco de detecção. Vem de detectar, não é? Vem de encontrar, de achar. Ó, é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria ao nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções. Ou seja, caso ele não detecte, caso ele não encontre, não seja evidenciado, ele vai refletir no trabalho de maneira isolada ou de maneira conjunta. Olha aqui o julgamento profissional que eu falei para vocês. É a aplicação do treinamento, conhecimento e experiências relevantes dentro do contexto fornecido pelas normas de auditorias contábeis e éticas na tomada de decisão, informadas a respeito dos cursos de ação apropriadas nas circunstâncias do trabalho de auditoria. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês lá no início, eu tenho que ter essa postura, julgar, para eu julgar eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, eu tenho que estar atrelado à legislação, eu tenho que estar envolto à ética do auditor. Enfim, finalizando aqui o nosso trabalho, nós vamos falar do ceticismo, que eu também grifei lá atrás. Olha, gente, o ceticismo é justamente isso aí, porque todo e qualquer trabalho da auditoria, ela está sempre o quê? Envolvido em questionamento. Eu vou perguntar, eu vou em busca daquilo que eu quero para eu dar suporte à minha opinião. Então, resumindo isso que vocês têm o material, que tem aqui para vocês, que é a postura que inclui uma mente questionadora, é justamente isso, questionar e perguntar. Né? A asseguração razoável, ela já foi dita lá no início, mas eu coloquei aqui só para frisar mais um pouco para a gente. Risco de situação relevante, ele também está lá naquele início que eu falei com vocês, sobre risco de detecção, ou seja, é tudo aquilo que eu vou fazer, mas que eu corro o risco de que eu possa opinar de maneira errada, de maneira inadequada, por não fazer um trabalho dentro de um padrão estabelecido. Outro tipo de risco, olha, risco de controle, risco inerente, então são vários riscos envolvidos no trabalho da auditoria, tá? Requisito para a realização da auditoria. Primeiro, ele deve cumprir todo o seu trabalho dentro de uma resolução, dentro de uma NBC-TA. Então, ele deve cumprir exigências éticas e relevantes. Percebam que identifiquei a palavra ética? Por quê? Porque isso, pessoal, está intimamente ligado ao trabalho do auditor, a ética. Então, aqui nós temos princípios fundamentais da ética. Ó, também está ligado NBC-TA, aqui no caso é PA1, que é profissão de auditoria. E aí, finalizando essa parte da ética e finalizando o nosso encontro de hoje, nós vamos pensar o seguinte: a ética é o conjunto de conduta e trabalho do auditor, ou seja, é a sua postura de trabalho. E quando eu tenho essa postura, quando eu tenho essa conduta, certamente eu vou ter esses princípios, que é integridade, objetividade, competência, zelo profissional, confidencialidade e comportamento e conduta. Muito bem, pessoal. Finalizamos então toda essa parte da noção geral da auditoria, verificamos alguns conceitos, entendemos qual o papel do auditor, qual é a diferença entre o auditor interno e externo. Fica a dica, veja o próximo conteúdo que no próximo encontro nós iremos frisar, ou seja, fazer um geral e um entendimento acerca do assunto da auditoria como um todo. Boa aula e até a próxima.